Olá, meus queridos, estamos de volta, né? Vamos dar sequência aí e concluir ah, o nosso bate-papo sobre as ações possessórias. O vídeo do primeiro horário já está sendo, já está subindo no YouTube, tá? Caso depois você queira dar uma verificada, uma consultada e tudo mais. Vamos em frente. Nós paramos exatamente aqui. Terminamos o nosso primeiro bloco falando sobre fungibilidade, que é o caput do artigo 554, o primeiro artigo que fala sobre as ações possessórias na perspectiva dos procedimentos especiais. Vamos seguir então agora tratando do objetivo das ações possessórias. Qual é o objetivo que as ações possessórias possuem? Elas têm por objetivo a efetiva e rápida proteção à posse de bens móveis ou imóveis, independentemente de quem detenha o domínio ou a propriedade. Então, as ações possessórias, elas são destinadas a proteger a posse de quem seja o possuidor. E aí pode ser o possuidor de bem móvel ou de bem imóvel. A gente tem, às vezes, uma ideia de que só pode fazer uso das ações possessórias se for um bem é, imóvel, o que não é uma verdade. Ela é perfeitamente possível de ser utilizada no âmbito perante bens móveis, tá bom? Aqui eu trago uma informação também que está no código, mas que às vezes o pessoal passa batido na hora de estudar, que diz respeito à composição do polo passivo. Por quê? Porque a gente tem que entender, e vocês que estão no núcleo, né, no NPJ, já devem ter percebido isso, né? Existe uma necessidade de pormenorizar com muita cautela os dados do réu, os dados do autor. E quando a gente fala de uma possessória, isso é difícil, né? Porque normalmente é uma pessoa que você nunca viu na vida. E normalmente você não sabe nem o nome da pessoa. Mesmo porque a pessoa, ao invadir a sua propriedade, ela não vai sair falando: oi, senhor, sou fulano de tal, estou aqui para invadir a sua propriedade. Esse é meu RG, esse é meu CPF, meu endereço. Isso não existe. Então, na prática, por mais que nós tenhamos que nos atentar a uma inicial construída à luz do artigo 319, nós não podemos ignorar as dificuldades naturais que esse tipo de ação possui na identificação e qualificação do polo passivo, que muito provavelmente eu não vou saber nem o nome da pessoa. Então, diante dessa dificuldade, temos a previsão do parágrafo 1º, e no caso de não ser um número muito grande de pessoas, temos uma previsão no próprio artigo 319, parágrafo 1º também. Vamos dar uma olhada no parágrafo 1º do 554. Ele diz o seguinte: no caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, pense que há um grande movimento que fez a invasão. E aí eu tenho um grande número de pessoas que participaram para ocorrer o esbulho. Como que eu identifico todos, né? Que eu faço? Eu qualifico ela genericamente. Se é um grupo que tem um nome, tem uma bandeira do grupo, então grupo tal, localizado no tal lugar. Se eu sei o nome do líder, eu coloco o nome do líder, enfim. Mas eu faço menção ao parágrafo 1º do 554, pedindo para que seja feita a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados. Então, aqui na prática, o magistrado vai determinar a expedição de mandado de citação e o oficial se dirigirá até o local e ele vai colher as informações para viabilizar a qualificação posterior dessas pessoas. Então, ele que vai ir nas pessoas e pegar daí os dados, ver os documentos, anotar. Daí isso é feito pelo oficial de justiça. O artigo 319 do CPC tem uma previsão muito específica e muito parecida com isso. Olha o que fala o parágrafo 1º. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2, que é o inciso que trata da qualificação das partes, poderá o autor, na petição inicial, requerer que o juiz diligencie, que ele promova ali atos necessários para a obtenção dessas informações. Então, aí nós temos essa figura do parágrafo 1º do artigo 319. Isso é muito comum.
É muito comum e é natural que se tenha esse cuidado, que se faça esse tipo de coisa, tá bom? Temos também uma previsão no Código Civil, que é uma previsão muito legal, que fala da possibilidade de eu intentar ação possessória em face de terceiro recebedor, ainda que ele não tenha participado diretamente com o esbulho. Então, olha o que diz aqui o 1212. O possuidor ele pode intentar ação de esbulho, e aqui ele está falando da reintegração de posse, ou a de indenização contra o terceiro que recebeu a coisa esbulhada, desde que ele saiba que a coisa era esbulhada, né? Que ela foi fruto de uma invasão. E aí esse terceiro pode sofrer as consequências do processo, porque daí se já está nas mãos de terceiro, aí vai ser mais difícil ainda de eu identificar os dados e os nomes de quem efetivamente realizou a invasão, tá bom? Temos também a necessidade de participação do cônjuge, artigo 73, parágrafo 2º, e olha o que diz: nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou ato por ambos praticados. A redação do parágrafo é péssima, que é uma redação que deixa confuso o entendimento. Mas o que a gente tem que entender? Se eu tenho uma invasão praticada por um casal, eu sou obrigado a colocar o casal no polo passivo. É uma hipótese de litisconsórcio necessário. Eu sou obrigado, por lei, a colocar o casal no polo passivo. A mesma situação se aplica, por exemplo, na circunstância em que eu tenho a posse, eu e minha esposa temos a posse. Então, eu e minha esposa seremos autores da ação possessória, litisconsórcio ativo, nesse caso, necessário. Tá? Aqui, pessoal, temos uma curiosidade muito importante que várias obras acabam não comentando sobre isso. Caso o cônjuge não aceite ingressar com a demanda, no caso do polo ativo, ele vai compor o polo passivo. Olha, por exemplo, a situação, e que situação curiosa, né? E diferente de tudo aquilo que a gente observa. Imagine que eu e a minha esposa tenhamos uma casa na praia. E aí, por uma situação, eu do nada, assim, eu achando que estava tudo certo, com a minha casa na praia, programando uma viagem no feriado. No que eu chego na minha casa no feriado, eu percebo que minha casa está sendo ocupada pelo meu cunhado. E eu nunca autorizei, não estou sabendo de nada, e minha casa está lá sendo usada pelo meu cunhado, que conseguiu uma chave que, numa época em que foi emprestado para ele a casa, ele tirou cópia da chave, eu nem sabia disso. E aí ele estava lá, simplesmente ele entrou na casa como se fosse dele, e estava lá com os amigos, farreando. Eu fico emputecido, peço para o meu cunhado sair, claro que isso gera uma crise familiar, eu aperto o botão do dane-se, porque eu não estou nem aí se meu cunhado vai ficar feliz ou não, ou se minha sogra vai ficar feliz ou não com essa situação. E aí eu percebo que ele não quer sair, porque agora ele inventou que ele está numa vibe diferenciada, ele quer morar na praia. E é claro que ele vai querer morar de graça numa casa que não é dele, né? Porque cunhado faz isso com a gente. E eu falo isso mesmo sendo cunhado de alguém, mas falo na palhaçada, é óbvio. E aí? Eu falo, não, gente, ele tecnicamente praticou um esbulho. Então agora eu, emputecido com a situação, vou ingressar com uma ação possessória contra o meu cunhado. Porque eu quero ele fora da minha casa. Só que a minha esposa, até por uma questão de família, não está querendo entrar, porque ela acredita que conversando numa boa, ele vai sair, que é uma fase, mas essa fase já está durando um mês. E eu falei, eu não espero mais. E aí a minha esposa não aceita. E aí eu venho com a procuração do advogado, porque precisa de advogado para ingressar com a reintegração de posse. Ela fala, eu não vou assinar essa procuração, porque eu não aceito ingressar com uma ação contra o meu irmão. Como que eu resolvo isso? Porque eu sou obrigado a colocar ela no processo. É isso que fala o parágrafo 2º. Aí eu vou ficar no polo ativo e no polo passivo eu coloco o meu cunhado e a minha esposa. Você acha que isso vai dar merda? É óbvio que vai dar merda na prática, mas formalmente falando, juridicamente é assim que eu vou resolver.
essa situação. Vai dar uma confusão lascada, mas vamos pensar na saída técnica, na saída jurídica diante desse caso. Então, isso é para qualquer circunstância de litisconsórcio necessário. Sempre que eu tiver um litisconsórcio ativo necessário, que é aquele litisconsórcio que eu sou obrigado a firmar, se uma das pessoas que fazem parte desse litisconsórcio ativo, que deveriam fazer parte do litisconsórcio ativo, ela não aceita ingressar com a ação, o que eu faço? Eu coloco ela no polo passivo. Porque o litisconsórcio necessário faz com que a pessoa tenha que estar no processo. Deveria estar no processo no mesmo polo, mas se ele não aceita ir voluntariamente, então ele vai na marra, ainda que ele tenha que compor o polo passivo. Professor, por que tem que ser no polo passivo? Porque eu não tenho como colocar a pessoa no polo ativo sem ela ter assinado uma procuração. Então, a única forma de enfiar ela no processo é colocando ela no polo passivo, como se processada fosse. É claro que ela não vai ser responsabilizada a pagar nada, é só para ela estar no processo. É uma forma de resolver essa situação e colocar ela no processo. Cumulação de pedidos é o artigo 455, e isso é bem importante, tá? É perfeitamente possível cumular pedido possessório com qualquer outro, como, por exemplo, pedido indenizatório. Tá? Então, é possível, a pessoa invadiu a propriedade e nisso ela pôs fogo num trator, matou gado para fazer churrasco, enfim. Eu vou apurar esse prejuízo e eu ingresso com ação possessória e também faço um pedido de indenização por perdas e danos. Tranquilo, eu posso acumular o pedido possessório com outros pedidos correlatos, tá bom? E também posso querer uma imposição de multa, que o juiz fixe multa para as pessoas que estão prejudicando a minha posse, para evitar uma nova turbação, para evitar um novo esbulho, ou para forçar as pessoas a cumprirem, né, a ordem de retirada, de saída do local. Tudo isso é possível. Jovens, quando eu falo das ações possessórias do procedimento especial, é essencial essa análise de posse nova e posse velha. Preste muita atenção aqui. Só será ação possessória de procedimento especial se eu estiver diante de posse nova. Vamos anotar isso. Somente será ação possessória de procedimento especial se for uma situação de posse nova. Vamos dar uma olhada no 558. Regem-se o procedimento de manutenção e de reintegração de posse nas normas da seção, esses que a gente está falando, quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação, do esbulho ou da ameaça. Inclui-se o interdito aqui, tá? Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento e não especial. O que eu quero dizer? A ação de reintegração de posse, ela pode tramitar pelo procedimento especial, mas pode tramitar pelo procedimento comum do processo de conhecimento, assim como a manutenção, assim como o interdito proibitório. As três podem ter procedimento especial ou podem ter procedimento comum. Quando que será procedimento especial? Quando houver posse nova. O que é posse nova? Eu olho, e aí é um requisito da petição inicial, dizer a data em que aconteceu o esbulho, a turbação ou a ameaça. Eu vejo o momento em que aconteceu o esbulho, a turbação ou a ameaça. Se do momento em que aconteceu esse esbulho, turbação ou ameaça, até o dia em que eu propus a ação, isso se deu dentro de 1 ano e 1 dia da turbação, do esbulho ou da ameaça, isso é posse nova. Agora, se eu propus a ação depois de 1 ano e 1 dia da data do esbulho, da ameaça, aí é posse velha. E se for posse velha, será uma ação de conhecimento pelo procedimento comum. Qual é a diferença entre elas? A única diferença que a gente tem entre o procedimento especial e o procedimento comum é a liminar.
Se for uma ação possessória de posse nova, a liminar é automática. Eu não preciso demonstrar fumus boni iuris periculum in mora. Eu não preciso demonstrar os requisitos da tutela de urgência. A liminar é automática, será expedido ordem de reintegração, mandado de reintegração, mandado de manutenção, é automático se for posse nova. Com os demais requisitos, é óbvio. Agora, se for posse velha, para eu conseguir uma ordem imediata, uma liminar, aí eu tenho que demonstrar os requisitos da tutela de urgência. E aí convenhamos que não vai ser muito fácil, porque se eu esperei mais de 1 ano e 1 dia para ingressar com a ação, como que eu sustento que eu tenho urgência nisso? Se eu já estou há mais de 1 ano com essa situação acontecendo, eu não fiz nada. Não vai ficar tão fácil assim. Então fica bem mais difícil eu conseguir uma liminar se for uma possessória de posse velha, pelo procedimento comum, por conta da natural dificuldade de preenchimento dos requisitos específicos. Bom, aqui nós temos uma possibilidade de caução, né? Uma possibilidade de caução, que é o 559. Se o réu provar, e aqui é o réu mesmo, o invasor, em qualquer tempo que o autor carece, né, de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder pelas perdas e danos, o juiz vai designar prazo de 5 dias para requerer caução, real ou fidejussória, sob pena de ser depositada a coisa litigiosa, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. O que é isso? Mesmo diante de um esbulho, eu posso ter um esbulho em que o réu tem ali alguma justificativa. E, consequentemente, se a justificativa dele for razoável, ele pode pedir que o juiz, ao entregar a coisa para o autor, que o autor dê uma garantia. Para, se por acaso lá na sentença verificar que o réu tinha algum direito, esse valor da garantia seja revertido em favor do réu, em favor do invasor, do esbulhador, se for o caso. Isso é mais comum em situações de possessórias em relação a bens móveis. Então, eu digo que a pessoa tomou a minha moto de mim. E aí, durante o processo, o réu comprova que ele nunca tomou a moto de mim, que eu emprestei a moto para ele e que ele não devolveu porque ele teve gastos de conserto com a moto que eu não queria ressarcir, que eu não queria passar para ele, daí ele segurou a moto. Não que ele segurou de maneira legítima, mas ele tem um dinheiro para receber. Então, aí seria uma situação em que ele poderia explicar isso para o juiz e o juiz poderia exigir do autor uma caução, uma garantia para, eventualmente, dependendo do resultado do processo, ser revertida em favor do réu. Tá bom? Modalidades das ações possessórias. O artigo 560 fala um pouquinho sobre isso. O possuidor tem direito de ser mantido no caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho. E aí o interdito é previsto depois em artigo seguinte, lá no 567. Manutenção é a ação cabível no caso de turbação. Nós já falamos o que é turbação e aqui a gente tem uma explicação sobre isso, quando que ocorre a turbação. Reintegração, ela acontece no caso de esbulho, total ou parcial, e temos uma explicação em relação a isso. E o interdito proibitório, ele acontece em face da ameaça, é o 567. Possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado, e é justo receio, né? Esse medo de ser prejudicado na sua posse, poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou do esbulho iminente, que ainda não aconteceram, mas está prestes a acontecer. A pessoa chegou e acampou na frente da minha propriedade. 300 barraquinhas. Pô, isso gera um medo. E aí é uma circunstância que enseja um interdito proibitório, que vai ter essa questão do chamado justo receio. Tá bom? Cabimento. Artigo 561. As possessórias poderão ser utilizadas independente da situação. Lembre-se que existe fungibilidade entre elas e o autor deverá demonstrar
que o autor precisa demonstrar ao ingressar com uma ação possessória? Primeira coisa, que ele tenha a posse da coisa. Então, é indispensável que ele demonstre ter a posse no momento em que ele ingressa com a ação. Aí a diferença das possessórias para a emissão de posse. B, tem que demonstrar que ocorreu turbação, esbulho ou ameaça, a data do dano à posse, por quê? Por conta da posse nova e da posse velha, né? E também a continuação da posse, embora turbada, se for manutenção, ou perda da posse, se for reintegração. Então, se ele quer manutenção ou interdito, ele tem que demonstrar que ele continua na posse. E se for reintegração, que ele perdeu a posse, no todo ou em parte. Bom, olha o que fala o 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou reintegração. Essa é a liminar automática, se for uma possessória de posse nova, dentro de 1 ano e 1 dia. Então, aqui eu coloquei, né? Se o dano tiver ocorrido há mais de 1 ano e 1 dia, não há liminar possessória, que é essa liminar automática, que é posse nova e posse velha, também pode ser chamada de força nova ou força velha. Se eu tenho posse velha há mais de 1 ano e 1 dia, aí vai ser uma ação de força velha ou ação de posse velha. E aí, nesse caso, se ele quiser uma liminar, vai ter que ser a liminar da tutela de urgência, lá do 300 do Código de Processo Civil. E ele vai ter que demonstrar fumus boni iuris, periculum in mori e reversibilidade. O que a gente já comentou que não vai ser tão simples assim dele conseguir, por conta da demora, né, em se ingressar com a ação. A citação, artigo 564. Concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou reintegração, o autor promoverá, nos 5 dias subsequentes, a citação do réu para querendo contestar a ação no prazo de 15 dias. Então, os réus têm que ser citados em 5 dias após a concessão da liminar. Ou a não concessão, o indeferimento, mas 5 dias depois disso, porque tem que ser rápido o negócio, os réus têm que estar citados, para eles poderem contestar em 15 dias. Tá bom? Aqui um ponto, né, do parágrafo único do 562. Qual que é essa situação aqui? Se a medida for intentada em face de pessoa jurídica de direito público, então o meu barracão foi tomado pela prefeitura, que está realizando ali uma atividade. Não houve desapropriação, simplesmente invadiram. Aqui eu tenho uma ação possessória em face da prefeitura, pessoa jurídica de direito público. Aqui, a liminar, antes de ser deferida a liminar, tem que ter audiência de justificação prévia. Tá? Então, se a possessória é em face de pessoa jurídica de direito público, antes da liminar, do deferimento da liminar, é necessário audiência de justificação pública. Tá bom? Deixa eu ver se mais alguma coisa. No mais, aí a ação vai seguir o procedimento comum. No mais, a ação segue o procedimento comum. Só talvez um esclarecimento que possa ter ficado um pouquinho obscuro na cabeça de vocês, que é quando o artigo 564 diz concedido ou não o mandado liminar. Professor, mas esse mandado liminar não é automático? Se for em face do poder público, não é automático. Tem que ter audiência de justificação prévia e aí o juiz pode, de acordo com o caso concreto, deferir ou não essa liminar imediata. Mas também no próprio 562, nós temos aqui uma parte final que diz o seguinte: caso contrário, ele determinará que o autor justifique previamente, né, o alegado, citando o réu para comparecer em audiência que for designada. E aqui já é o rito comum, marca a audiência do 334, depois o processo vai caminhar normalmente pelo procedimento comum. Pode ser que o juiz indefira esse mandado liminar porque a petição inicial não está devidamente instruída. Então, por exemplo, ele não demonstrou de maneira cabal, ele não falou a data que aconteceu o prejuízo à posse, ele não demonstrou a turbação,
não deixou, ele só alegou, mas não comprovou. Então, se ele não preencher alguns desses requisitos, não vai ter essa liminar concedida. Então, para a liminar ser concedida, sem ouvir o réu, a petição inicial tem que estar perfeitinha e não pode ser em face uma pessoa jurídica de direito público. Tá bom? No resto é procedimento comum, normalzinho. Audiência de conciliação, pode ter audiência de instrução, pode ter saneamento, aí é normal. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Manifestem-se antes que eu saia chamando todo mundo de criatura de novo. De boa, professor. De boa? Então é isso, meus queridos. Excelente resto de semana para vocês. Excelente final de semana. Juízo, se cuidem. Nos vemos em breve na nossa próxima aula. Vamos ver o que a gente vai estudar. Vou postar o material com antecedência. Fique muito tranquilo para que você tenha isso bem organizadinho aí nas suas coisas, tá bom? Beijos e abraços. Se cuidem. Até mais. Obrigado, professor. Boa noite. Bom final de semana. Bom final de semana. Até mais. Tchau, tchau.